senhor não falou? Meu nome completo é Trieste Garcia Bianchi, mas eu uso só o Trieste Bianchi, não uso Garcia. Mas o meu nome completo é Trieste Garcia Bianchi. 21 de abril de 1922, no Rio, na rua Mendes Sá. Mário Bianchi e Prazeres Garcia Bianchi. Meus avós paternos, bom, minha avó, Dolores Garcia, mas meu avô já tinha morrido, né? Quer dizer, eu era muito criança quando morreu, porque eles vieram da França, da Espanha, minha mãe, com minha avó e o pai dela, né? E a Esperança, que era a irmã de minha mãe. Mas já morreram todos. A mãe de meu pai, que eu tratava de nona, mas não sei o nome dela porque eu era muito pequeno, ela morreu quando eu tinha a empresa Aviação Carioca, logo no começo, né? E ela morreu, porque meu pai veio sozinho para o Brasil. Ele veio como clandestino, porque foi na guerra de 1918, né? Ele veio como clandestino. Depois aí ele fez uma firma, ele trabalhou numa firma de motocicleta, conserto de motocicleta, porque meu pai foi campeão de motocicleta, né? De campeão de corrida de motocicleta e de bicicleta, né? E depois, então, ele ficou sendo o dono da oficina, porque o patrão dele era muito velho, né? E aí foi quando ele formou a Aviação Carioca, né? Depois fez a Aviação Carioca, que era Muda Ipanema, né? E Aviação Suburbana, que era Marechal Hermes Beyer, e a Picorelli, Rio Minas, que fazia Rio Juiz de Fora, Rio Belo Horizonte e Rio Barbacena. Mas como os ônibus todos, ele era representante da Bussing Nag, que eram uns ônibus alemães, não vinha peças, a situação ficou muito difícil, ele foi a São Paulo para ver se conseguia comprar os ônibus. Quando ele chegou, um empregado tinha sido suspenso, era um eletricista. E houve um gerente que tinha suspendido esse empregado, foi pedir a ele para tirar a suspensão. Ele disse, não posso tirar a autoridade do gerente do que suspendeu você. Eu sei que houve um papo e tal, ele saiu, e umas horas depois ele voltou, entrou no escritório e deu 5 tiros nele, matou. Eu estava na empresa, quando me chamaram, eu fui ao escritório correndo, ele deu o último suspiro nos meus braços, né? Meu pai. Porque quando eu cheguei, ele ainda estava com o revólver na mão. Eu tinha 17 anos, me atraquei com ele, mas aí quando eu me atraquei, o pessoal do escritório aí se movimentou, porque até então eles estavam parados, porque eles estavam com o revólver na mão. E aí eu fui lá para socorrer meu pai, e ele ainda estava vivo, mas morreu. E a empresa ficou com minha mãe, e ela, coitada, não aguentou, 1 ano e pouco depois a empresa acabou, né? Quer dizer, ela vendeu, né? Vendeu a empresa. Mas como a firma era individual, Mário Bianchi, todos os acidentes depois começaram a correr, e nós ficamos numa situação muito difícil. Tanto que o inventário, eu tenho uma cópia do inventário que durou quase 40 anos. Quem acabou de pagar as últimas dívidas fui eu, porque eu já estava com uma empresa formada, porque eu não recebi um tostão no inventário, né? Eu fui vendedor da Internacional, fui trabalhar com gasolina, vender gasolina no tempo da guerra, consegui
Eu fazia também linha, na época que meu pai morreu, Rio Juiz de Fora, eu fazia 2, 3 viagens por dia. Ganhava R$ 25 mil por cada viagem que eu fazia. Eu consegui economizar em 1947, para 47, eu importei 50 carros usados, 25 e 25 dos Estados Unidos, né? E com a venda desses carros, porque eles chegaram precisando de mecânica, eu era mecânico. E eu mesmo é que fazia... Os distribuidores chegaram muito enferrujados, as velas, eu tinha que fazer uma limpeza para poder vender os carros. Vendi, quando eu acabei de vender, eu tinha 270 contos. Foi quando o Edgar Barbosa me encontrou na cidade e perguntou: garoto, você quer uma linha de ônibus? Eu digo: se eu escolher a linha, eu quero. Tem detalhes nisso, mas eu prefiro não comentar. Aí eu fui comprar na Mesbla, com o pai do Eduardo Zani, que também foi empresário, foi um grande empresário também, e é um grande amigo meu. Eu não posso falar que eu fiquei emocionado, desculpa. Mas então, eram Chevrolets e os juros eram 1%. E os carros eu achava muito fraco. Eu conheci aí uma pessoa que era da General Motors, conheci essa pessoa na Ilha das Cobras, na Marinha, ali que era uma pessoa importante na General Motors. E conversando com ele, eu disse que tinha uma linha, que eu queria comprar uns ônibus. Ele disse: vamos a São Paulo que nós financiamos, importamos os ônibus. E foram importados, vieram 7 ônibus, depois seria 8, mais um caiu do guincho em Nova York, ficaram 14, mas eu inaugurei com 7 ônibus. E foi inaugurado com Edgar Estrela. O primeiro ônibus, a primeira viagem foi inaugurado com Edgar Estrela, com um juiz chamado Eumano Cruz, que era o meu amigo, que morava aqui perto, era meu vizinho. E eu, no terceiro ônibus, os outros eram motoristas. Foi inaugurada a primeira viagem por essas pessoas. Foi em 48. Foram os primeiros ônibus de MC, o chamado Gostosão, importados, né? Porque ele era um gostosão mesmo, ele era um ônibus muito superior a todos os que se fabricavam aqui, porque eu também comprei ônibus feitos no Brasil. Mas esses eram motores na traseira, não tinha embreagem, eram hidromáticos, compreendeu? Eram ônibus muito confortáveis, compreendeu? Ele é muito confortável, o ônibus muito confortável. Aliás, ainda existem pessoas vivas que viajaram nesses ônibus, né? Foram 7 mais 7, mais 20, mais 20, mais 20, compreendeu? Eu nem me lembro mais, mas uns 70, 60 e tantos ônibus, porque quando eu fiz a Malvino Reis de Ipanema, que eu fiz com 7, com mais 7, 14, fazia a linha com 44 ônibus e tinha uma reserva, porque foram 7 mais 7, depois mais 20, depois mais 20, entendeu? Fiz a linha Malvino Reis com 44 ônibus diários, ele fazia de 2 em 2 minutos essa linha Malvino Reis e Ipanema. Então, o general Mendes de Moraes me chamou e me perguntou se eu podia passar lá no Guanabara, né, no Palácio Guanabara, para conversar. Eu, quando cheguei lá, ele disse: eu quero lhe pedir um favor. Eu tomei informações suas e achei que, pelas informações, o único que pode fazer o que eu preciso é o senhor. Eu digo: pois não, o que é? Eu queria que o senhor fizesse rua Grajaú, Cosme Velho, porque estão reclamando muito da condução
E então eu fiz uns ônibus no fabricante Vieira, ali na Presidente Vargas, e comprei os primeiros ônibus da Volvo do Brasil, que era a Carbrasa. Foram 30 ônibus que eu botei na linha Grajaú, Cosme Velho. Um ano depois ele me chamou lá no Guanabara e pediu desculpas por me tirar do trabalho, mas que ele queria ter o prazer de tomar um café comigo e me agradecer, porque ele estava recebendo muitos elogios da linha Grajaú, Cosme Velho. E aí ele disse: o senhor tem que fazer agora Grajaú Castelo, porque o senhor está com linhas duplas, tem que fazer uma Grajaú Castelo. Eu aí fiz Grajaú Castelo e a empresa que estava lá era 105. Eu comprei porque eles estavam em situação difícil, porque não estavam em situação boa financeira, não sei. Eu comprei, ainda fiz essa linha há algum tempo, depois eu acabei com essa linha porque achei que não havia necessidade. Então só fiquei com a linha Malvino Reis Ipanema, Grajaú Cosme Velho e Grajaú Candelária. E acabei, compreendeu, enjoando de ônibus com o senhor governador Carlos Lacerda, porque era um homem muito... O que eu vou chamar um homem que não tem caráter? Eu vou chamar de quê? A primeira coisa que ele me pediu foi dinheiro para fazer campanha. A segunda foi para fazer manutenção de um avião que tinha lá no Santos Dumont, Esperança, se não me engano, um DC-3, que era para fazer a campanha que ele queria ser o presidente da República. Eu não dei dinheiro a ele. Diz que nós não tínhamos, o sindicato não tinha dinheiro, porque eu era presidente do sindicato nessa ocasião, né? Nós não tínhamos, eu ainda era presidente, porque em 61 eu fui presidente do sindicato, 64 também era presidente do sindicato, e o sindicato não tinha dinheiro para isso, nós não tínhamos. Ele dizia sempre nas reuniões, e eu acabei proibindo ele de se dirigir a mim, porque ele era muito grosseiro. Eu disse a ele: o senhor agora vai se dirigir ao doutor Silas, que é o advogado do sindicato, e ao doutor Mário Santos, que era o assessor técnico. A mim ele não tinha o direito mais de se dirigir, porque ele era muito grosseiro, compreendeu? E eu não podia, eu tinha que ser respeitado, né? Eu tinha que ser respeitado. Mas eu estou querendo me lembrar de um fato muito muito porque... eu enjoei nesse dia, na última reunião que eu tive com ele, começou tarde e acabou às 5h30 da manhã, quando eu tive um atrito. Porque quando saiu o chefe de polícia e saiu o governador, que era o prefeito, governador, sei lá, era governador, né? Já tem tanto tempo que o seu coronel Fontinelli me veio como se viesse me agredir, compreendeu? Dizendo que eu não podia tratar o chefe dele da maneira que eu tratei. Cheguei no Flamengo, esperei uma companhia aérea abrir, comprei passagem para mim, para minha mulher e para os meus filhos, que eu já estava há 17 anos sem descansar um dia. Cheguei na empresa e disse: vou tratar do meu passaporte, se não, quando eu voltar de viagem, se não tiver comprador, eu vou incendiar essa porcaria toda e não quero ter mais ônibus. Aí recebi uma comunicação, uma reunião que eu precisava ir à Ilha do Governador na aviação Paranapuã. E na aviação Ideal, que era do Storni, que foi me ajudou no sindicato, né? E quando eu cheguei lá, minha mulher telefonou dizendo que tinham telefonado para minha casa, dizendo que tinha uma ordem de prisão contra mim. Que eu não aparecesse, que eu saísse do Rio, né?
Eu saí, no dia seguinte me telefonaram, eu fui para Teresópolis. Nessa época eu tinha casa em Teresópolis e tinha parentes em Teresópolis, primos de minha mulher. Telefonaram dizendo que eu podia voltar. Eu voltei e quis saber quem era o advogado. Fui procurar um advogado, porque eu não assinei nada para ele entrar com uma medida contra a minha prisão. Ele disse, não, o senhor não deve nada, mas quem mandou o senhor entrar com essa medida? Foi um juiz que viu a ordem de prisão sair. E eu prometi a ele não dizer quem era. E até hoje eu não sei que juiz foi esse. E eu então vendi a empresa para 15 portugueses e um brasileiro que eram de lotação, sem entrada, para pagar em 48 meses. No fim de 2 anos eles não conseguiram aguentar, porque eles gostavam muito de ir para a Barra, comer churrasco e comer bacalhau. Não ficavam 18 horas como eu ficava trabalhando. E eu consegui ainda tirar uns 30, 40 ônibus desses da empresa e levei para São Paulo e vendi. Vendi para São Paulo, vendi aqui para o Rio também, para Duque de Caxias, uma empresa que fazia Duque de Caxias. Eu vendi os áculos, porque nessa época já tinham muito poucos gostosões, eram todos carros fabricados no Brasil. Porque aqui no Brasil, você sabe, eu fui torneiro mecânico, fui ajustador mecânico. Você fazia um parafuso, quebrava. Fazia uma engrenagem de distribuição, quebrava. Entende? Mas felizmente tivemos um grande homem, que eu tenho uma saudade enorme dele, que chama-se Juscelino Kubitschek. Foi o maior homem que nós tivemos no Brasil depois de Getúlio Vargas. E depois disso nós não tivemos mais ninguém. Porque se vocês fizerem um levantamento, vocês vão verificar que tudo que tem no Brasil foi feito pelo Getúlio Vargas e pelo Juscelino. Ele chegou, quando chegou, ele era um médico, mas veja a noção. Ele era um médico, mas chegou e disse assim, vocês querem vender para o Brasil, vocês vão ter que fazer uma fábrica de motores no Brasil. E hoje nós fabricamos tudo, devemos a ele, porque veio a tecnologia toda japonesa, alemã, italiana. É verdade, doutor? Eduardo. 65? 64, né? Final de 64. Viajei, eu viajei, quando voltei, eu viajei. Quando voltei, os meus 2 diretores, que um era Mário Cabral, que foi presidente do sindicato também, antes de mim, os empresários me pediram muito que eu fosse o presidente, mas eu não podia porque eu trabalhava 18 horas. Então eu botei um diretor meu, que era o Mário Cabral, como presidente. Quando ele terminou o prazo, os empresários vieram me pedir que eu fosse o presidente, porque eu fui comodoro de um clube que estava falido e eu levantei esse clube. Eles sabiam, e eles sabiam que eu comecei com uma empresa com 16 empregados e cheguei a ter quase 600. Entendeu? Então, os empresários... Mas tem um detalhe muito importante, que eu acho que tem empresários vivos que podem confirmar. Quando eu vendi a empresa, foram uns 6, 7 empresários à minha casa me dar ações das empresas para que eu continuasse como presidente do sindicato. E eu disse, nunca mais eu quero ver falar em empresa de ônibus, nem em sindicato, nem em governador. E continuei com uma firma de automóveis que eu tinha, que alugava e vendia automóveis. Eu continuei com essa firma até pouco tempo, já há alguns anos eu passei, ainda tenho a loja, entendeu? Mas eu parei e abri esse local que vocês estão vendo, era onde era a empresa de ônibus, que começou pequenininha e eu fui comprei uma casa, depois comprei uma vila, depois comprei outra casa na Conde Bonfim,
onde fiz o escritório, o almoxerifado, e esses galpões que vocês estão vendo aqui foram feitos aos poucos, entendeu? Foram feitos aos poucos. E eu aluguei isso aqui, foi alugado para uma empresa de ônibus, depois foi alugado para a representação Chevrolet, Geralto, e para a Convep, a representação Volkswagen. E depois, então, eles saíram e eu fiz esse estacionamento que existe até hoje, funcionando com oficina mecânica, com pintura, entendeu? Eletricista, entendeu? O que vocês estão vendo, né? Eu morei na Medeiros Pássaros porque eu casei com 18 anos. Trabalhei no sábado até o meio-dia, fui tomar banho correndo para casar, casei no sábado de tarde, domingo fiz a minha lua de mel e segunda-feira às 6 horas da manhã eu estava trabalhando. Nessa época o senhor trabalhava? Eu conheci minha mulher, namorei, noivei e casei em 5 meses. E fui morar com meu sogro na rua Medeiros Pássaro, entendeu? Que essa rua aqui é onde morava em frente o Eumano Cruz, que era um juiz, estava indiciando, que foi um grande amigo meu e um cara muito correto, um sujeito formidável que inaugurou a empresa, que foi o segundo ônibus, a primeira viagem foi ele que fez, junto com Edgar Estrela. Então, depois fui morar na rua Cano Saraiva, aqui perto, que era uma casa de minha mãe. Aqui perto, rua Cano Saraiva, uma casa pequena que tem ali. Morei ali durante muitos anos, quando depois eu fiz a minha casa na rua Oliveira da Silva, na Praça Xavier de Brito, era um terreno, e eu fiz a minha casa e eu moro até hoje lá. Minha avó é espanhola e minha mãe é espanhola. E meu avô era cozinheiro do rei. Não me lembro, era um rei. Quando ele chegou aqui no Brasil, isso em 1900, sei lá, ele foi cozinheiro do rei. O meu pai era italiano de Trieste. A cidade de Trieste, que é uma cidade muito gostosa, que eu conheço, que eu fiquei lá na época que meu pai teve que ir para Trieste, porque ele teve um problema num leilão na Rua Buenos Aires, Rua do Rosário, onde era um leilão fajuto de um juiz. E ele teve um problema e teve que sair do Brasil. E depois nos chamou, eu e minha mãe, nós fomos para Trieste. E infelizmente estourou a Guerra da Abissínia, nós não podemos voltar. Mas meu pai, como conhecia o comandante do Netúnia no navio, que trabalhou junto com ele nessa oficina de bicicleta aqui no Rio, depois ele foi para a Itália e se tornou comandante do Netúnia. Tinha o Netúnia e o Oceânia, eram 2 navios iguais. Ele veio como na cabine do comandante, como clandestino, como ele veio para o Brasil da primeira vez, né? E aí depois conseguiu que nós viéssemos, porque com a Guerra da Abissínia, italiano, filho italiano, mulher italiana, não podia sair da Itália. E nós ficamos lá 6 meses, não me lembro quanto tempo, até que ele conseguisse nos trazer de volta. Deve ter sido na Grande Guerra. Na Grande Guerra, que ele naturalmente não quis servir, ele veio como clandestino num navio, que acabou sendo amigo do comandante, porque ele mergulhava por baixo do navio, e uma vez o comandante viu, né, e quis saber quem era e verificou que era um clandestino. Ele chegou no Brasil depois, naturalizou brasileiro e começou a trabalhar nessa porque ele na Itália ele
Ele era campeão de bicicleta, corria de bicicleta, né? Foi trabalhar nessa oficina de motocicleta. E acabou correndo aqui no Brasil, foi campeão no Brasil de motocicleta. Porque era o dono da oficina, se tornou amigo dele, ele era um grande motociclista, né? Ele veio com 18 anos. Depois ele mandou vir a irmã, que foi uma grande responsável pela morte dele. Porque esse assassino de meu pai frequentava muito a casa dessa minha tia. E ela tinha feito muitas bobagens e meu pai estava sem falar com ela. E ela parece que envenenou a cabeça desse polonês, né? Que ele foi falar com meu pai, eram 7 horas da manhã. Depois saiu e voltou ao meio-dia, depois que foi para a casa dela. Isso foi o que eu apurei depois, né? Eu acho que ela azucrinou a cabeça dele. E ele chegou lá e no escritório meu pai estava assinando um cheque, ele chegou e deu 5 tiros nele. E disse, esse tiro aqui é para matar o que me suspendeu, com o revólver na mão. E ele foi assassinado em 1940. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu era mecânico, eu era ajudante mecânico e era motorista também, porque eu posso contar, não devia contar, mas eu tinha a minha carteira, ele trouxe de Belo Horizonte, eu tinha 17 anos, a minha carteira é profissional. E eu, com 17 anos, eu já dirigia ônibus, já fazia muda, Tijuca, muda, e fazia General Osório e fazia compreender o Rio Juiz de Fora. Eu tinha dias de fazer 3 viagens Rio Juiz de Fora, porque os ônibus alemães, eles falhavam muito freio. E o motorista não queria fazer viagem. E eu, com 17 anos para 18 anos, já fazia essas viagens, ganhava 25 mil reais por cada viagem que fazia. Com 14 anos, eu estava morando em Copacabana, que eu vim de Jacarepaguá. Com 14 anos eu pegava um ônibus da Aviação Carioca às 8 horas da noite em Copacabana, vinha para Tijuca, trabalhava durante a noite, que naquela época era moeda, para tirar as caixinhas dos ônibus. Eu tirava as caixinhas, ajudava a contar, ia no primeiro ônibus para Copacabana, dormia até 11 horas, minha mãe me acordava e eu ia para o colégio na cidade, que era o curso Seissiné, aonde o meu professor chamava-se Benjamin Fará, que foi um grande senador da República, foi meu professor 4 anos. Depois foi transferido o curso Seissiné para a Rua do Globo. Ele veio junto com o colégio e foi professor do curso Seissiné até 1940, foi quando eu saí, que meu pai foi assassinado, foi em dezembro. Mas nessa época eu estava trabalhando ainda uma parte do dia e uma outra parte, papai já podia me dar essa folga. Então eu trabalhava umas horas durante o dia e estudava, né? Eu fiz o ginásio. O 3º ano eu fui reprovado, porque não dava para estudar muito, não. Mas foi difícil, foi muito difícil a vida. Não tenho saudade nenhuma daquela época, não. Coitado de meu pai, foi um grande trabalhador, foi um grande homem, um grande pai. Eu vejo essas agressões em crianças, ele nunca me encostou o dedo, nunca. A única pessoa que me deu umas palmadas uma vez foi minha avó, Dolores Garcia. Foi minha avó, porque eu fiz uma malcriação para ela, ela me deu umas palmadas.
Não tinha tempo, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Não tinha tempo, eu morava em Jacarepaguá. Bom, eu jogava muita bola, né? Jogava futebol, né? Já em Jacarepaguá eu joguei muita bola. E tem um caso muito interessante, porque o keeper foi machucado e me botaram como keeper, né? E num determinado momento veio o atacante do adversário, sujeito com umas pernocas bem cheias, chutou a bola. Quando ele chutou com muita força, eu fugi da bola. Mas a bola veio com efeito e eu tive que segurar a bola e acharam que eu era um grande keeper, né? Queriam que eu fosse keeper. Mas eu fugi da bola, mas quando a bola veio com efeito, eu tive que segurar a bola, né? Eu fui uma vez só ao Maracanã, assisti o jogo do Botafogo, Nilton Santos, numa partida que Nilton Santos foi machucado, ele era back nessa época. E ele mandou o keeper botar a bola no pé dele e driblou o time todo do adversário e fez um gol. Nilton Santos. Foi o único jogo que eu assisti na minha vida, foi do Botafogo. Eu sou América. E minha família toda é fluminense. Mas eu tenho muita honra de ser América, porque teve uma época que o presidente do América, que ia sair, me pediu para que eu fosse presidente do América. Nessa época eu tinha a empresa de ônibus. Eu digo, não posso ser presidente de nada, porque eu não tenho tempo para isso. Eu fui sócio do América, mas frequentei pouco, porque eu não tinha tempo para frequentar. Eu formei a minha empresa de ônibus, como já disse. Eu estava trabalhando como vendedor da Internacional e estava trabalhando num outro setor também de gasolina. Quando eu estava na cidade, encontrei com o Edgar Barbosa, que era do departamento de concessões. Não encontrei, ele me viu, me chamou e disse: "Ô garoto, você quer uma linha de ônibus?" Porque ele me conhecia, sujo de graxa, na empresa de meu pai. E sabia que eu entendia alguma coisa de ônibus, né? Porque, inclusive, ele me viu dirigindo ônibus também. Então me perguntou se eu queria uma linha de ônibus. Eu digo, eu quero se eu escolher a linha. Ele disse, bom, você pode escolher, mas não pode escolher da muda nem da usina. Eu então fui olhar, compreendeu aonde eu achava que seria uma boa empresa, aonde eu poderia crescer. E escolhi a Praça Malvino Reis, porque pegava eu não podia escolher lá o Grajaú, porque tinha a empresa 105, que era um dos que compraram a empresa da minha mãe, Aviação Carioca, que fazia a linha 105 Grajaú e Ipanema, né? Então eu não podia escolher Grajaú, então eu escolhi Malvino Reis, aquela pracinha que ligava, que era perto de Vila Isabel, Grajaú, Rua Barão de Mesquita. Eu achei que saindo dali, entrando na Rua do Uruguai, ele autorizou que eu fizesse Barão de Mesquita, Uruguai, Conde de Bonfim, Avenida Rio Branco, Flamengo, Botafogo, Ipanema. Na época, a Avenida Rio Branco tinha duas mãos. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Uma ocasião eu cheguei aqui na empresa e o guindaste estava quebrado e tinha um ônibus com um rolamento gripado na Avenida Rio Branco. Eu peguei o maçarico, botei dentro da caminhonete e fui tirar a roda com o maçarico e tive que fazer uma operação que a Mose Carvalho, uma cirurgiã plástica, depois de muitos anos, porque ainda ficou um pedaço de aço aqui. Quase fiquei cego, porque na pressa de tirar a roda, de meter o maçarico para tirar o rolamento, para botar o outro rolamento e tirar o ônibus, porque estava atravancando, uma fagulha pegou na minha vista e eu fiquei com essa vista aqui fechada durante algum tempo, mas não tinha tempo de tratar dela, né? E muitos anos depois eu fui obrigado a fazer, porque começou a inflamar, me incomodar,
e Mose Carvalho, que foi namorada inclusive do meu filho, trabalhou muito com Pitangui e fez essa operação e me tirou a fagulha do pedaço de aço do... Não havia o que há hoje, essa bagunça, porque antigamente havia administração, havia governo, compreendeu? E só o negócio ficou pior, compreendeu, na época do Lacerda. Eu comecei com uma empresa de ônibus, com 7 ônibus da rua Malvino, da Praça Malvino Reis, Ipanema. Porque eram 15, vieram 7, depois mais 7, porque um caiu do guincho em Nova York e só vieram 14. Depois, então, eles me financiaram mais 20, e depois os sons em inglês, porque o inglês e o americano me ajudaram muito. Eu tenho hoje o que eu tenho, porque eu tenho 86 anos e não sou aposentado. Entendeu? Eu tenho o que eu tenho hoje, eu devo ao americano e ao inglês. E a ajuda do Banco do Brasil, alguns anos depois, quando eu já estava com a empresa formada. Eu tive uma ajuda do presidente do banco, era... Oh, meu Deus, era um baixinho. Não me lembro agora, não consigo me lembrar. Bom, eu vou contar para vocês o que acontece. O senhor Carlos Lacerda, ele me agredia muito nas reuniões, porque ele dizia que existia uma caixinha no sindicato para atacar ele no Diário da Noite, no Globo, né? Mas essa caixinha, eu tenho uma entrevista com um repórter, que eu dei até uma fotografia a vocês, que esse repórter me deu, inclusive, o nome das pessoas que recebiam uma importância dos lotações para atacar o Carlos Lacerda. Entendeu? E eu acho que ele descobriu que, nessa ocasião que eu disse que ele não tinha o direito mais de se dirigir a mim, porque ele achava que a caixinha que atacava ele eram as empresas de ônibus. Aliás, o Eduardo Zani foi presidente do sindicato e ele pode confirmar isso. Ele ainda está vivo. É um grande amigo que eu tenho. Ele ainda está vivo e ele pode confirmar isso. Essa caixinha existia, mas era a caixinha os lotações te davam R$50 mil por mês, eu não sei, cada um, para esses repórteres atacarem o Carlos Lacerda. Entendeu? Eu acho que o Lacerda, com a turma que ele tinha, que era uma curriola grande, basta dizer que quando foi feita aquela cadeirinha de trocador nos ônibus, eu dei ordem aos meus empregados, aos despachantes, que comunicassem para os trocadores, que saíssem da cadeirinha na Presidente Vargas, quando os ônibus iam para a Avenida Rio Branco, e no Flamengo, quando eles saltassem das cadeirinhas, para ver se todos os passageiros estavam com o dinheiro em ordem para que os ônibus não atravancassem na Avenida Rio Branco. E ele tinha um funcionário aqui dentro da minha empresa, que ele botou aqui para saber tudo que acontecia aqui dentro, entendeu? E o que ele fez? Mandou a fiscalização toda me multar os ônibus da aviação nacional, que fazia Malvino Reis Ipanema e Grajaú Laranjeiras, dos trocadores de todos os ônibus. Quando saltava, ele mandou multar todos os ônibus. Naquela época foi uma nota violenta que eu paguei. Gente boa, né? Um grande governador, um grande brasileiro que nós tivemos, que infelizmente compreendeu, ninguém fala nisso. Ninguém diz que tivemos um general Mendes de Moraes correto. Ninguém diz que tivemos um Negrão de Lima correto, governando muito bem. Juscelino Kubitschek, que hoje nós fabricamos tudo no Brasil, devemos a ele. Eu sobrevoei Brasília antes, porque eu fiz minhas horas de voo em Goiânia. Então eu sobrevoei Brasília antes, durante e depois.
E hoje vocês precisam ver o que é hoje. Nós vendemos, nós exportamos muita soja, muita coisa fabricada ali naquela zona, porque ele fez 16 mil quilômetros de estradas. Ninguém sabe disso, né? Eu aprendi a pilotar pelo seguinte, porque eu tinha que ir a São Paulo toda semana, porque a General Motors importava as peças. Nós não fabricávamos nada no Brasil. A General Motors importava as peças, compreendeu? Chegava de navio em Santos, vinha para São Paulo e ela fornecia para Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela. E eu tinha que ir para pegar peças, porque senão eu não conseguia manter os ônibus funcionando, porque os ônibus eram todos importados. E nós não fabricávamos nada no Brasil. Então eu saía às 6 horas da tarde de automóvel daqui com o Direito, que era o diretor da importadora de ferragens, que era uma firma que recebia as peças da General Motors, que é pai de um ministro agora, não existe um Direito. Eu conheci ele pequenininho, um ministro, Carlos Alberto Direito. Eu conheci ele criança, porque o pai dele era diretor dessa firma, e eu saía daqui às 6 horas da tarde, chegava às 7 horas da manhã, 8 horas em São Paulo, porque naquela época Rio-São Paulo era horrível, era muita lama, muito trechos pequenos de asfalto, e caminhão atolado, nós tínhamos que ficar parados e tal. E eu ficava 2 noites sem dormir, porque eu ia para a General Motors trabalhar e depois voltava. Algumas vezes o Direito vinha dirigindo, porque quando ia ele ia dormindo. E às vezes o Direito, o Carlos Direito, que era esse diretor, não era sempre que ele ia comigo. E então eu resolvi compreender, eu já podia. A Mesbla, foi a Mesbla, uma firma que me importou o primeiro avião 172 da Cessna, e eu botei um piloto e eu fazia Rio-São Paulo com esse avião, levava 2 horas para fazer a viagem, mas esse piloto era um maluco, um imbecil, e eu resolvi tirar o meu brevet. Tirei o meu brevet, então eu comecei a fazer as viagens pilotando sem piloto. Eu tive o 172 da Cessna, tive um 185, tive um 205, um 206 e um 210, que fazia em 1h10 Rio-São Paulo. Era um avião bem veloz, de 6 lugares, e tem muitas histórias para contar sobre essa minha vida de piloto, que eu tenho umas 2.000 horas, não sei. Empresários que viajaram comigo também para São Paulo. E uma ocasião fomos ao Espírito Santo. Tarciso, o dono da aviação suburbana, que era o Euclides Neves, e mais um outro empresário. E fomos a São Paulo também muitas vezes. Mas então porque a Varig, a Paner, naquela época, as viagens não dava para fazer Rio-São Paulo e eu voltar no mesmo dia, pelos horários, entende? E eu precisava chegar na General Motors às 9 horas, para poder compreender, resolver os meus problemas. Porque, inclusive, naquela ocasião, eu tinha direito a comprar caminhonetes e automóveis que eram montados, que chamavam Impala, né? Eles vinham os motores e eles montavam os carros lá. E eles me financiavam, e eles me davam um desconto de 10%, me custava 43 contos um carro, um Impala Chevrolet. Eu dava um cheque e o cheque só chegava aqui 8 dias depois. Mas na frente da General Motors tinha sujeitos com mala comprando, não vou dizer por quanto, em dinheiro. Eu tenho um caso muito interessante, vocês querem ouvir, sobre o Brizola. Eu tinha uma agência de automóveis na Rua Doc Lobo,
onde eu alugava e vendia carros. Um dia chegou o Brizola, eu saí da minha empresa para ir para o sindicato, resolver o problema no sindicato, e parei na agência para olhar como é que estava a agência, e estava o senhor Brizola lá com uma outra pessoa, comprando 2 carros. E abriu uma mala para pagar em dinheiro. E o meu gerente disse, mas o senhor não pode dar um cheque, porque nós não recebemos dinheiro. Ele disse, não, ou vocês vendem os carros a dinheiro, ou eu não uso cheque, eu só uso dinheiro. Isso é verídico. Agora, infelizmente, eu não tenho como provar, porque já morreram todos. O meu gerente era Ieves e o Didi, um funcionário meu, e também esse Manuel da Costa, que era botafoguense, compreendeu? Mas já morreram todos, não posso... Mas ele só pagava em dinheiro, ele não trabalhava com cheque. O senhor Leonel Brizola, responsável por um grande homem que eu achava, Goulart, João Goulart, era um grande brasileiro, foi um grande brasileiro. Mas infelizmente teve um cunhado sem vergonha. Isso é verídico, não é brincadeira não, eu estou contando. Meu filho pediu que eu não falasse essas coisas. E minha mulher também, porque eu estou casado há 67 anos, contei que eu conheci, namorei, noivei. Estou casado há 67 anos e nunca dormi brigado com ela. Nunca encostei um dedo em filho meu, tenho orgulho de todos eles, e criei mais 5. 2 sobrinhos do Bornaus, senador Bornaus, e nunca telefonou para saber se eles estão bem. Um deles ainda mora comigo, porque não casou, os outros casaram. Já estão em Vitória, em Gaspar, lá no Santa Catarina. Mas o menorzinho está comigo até hoje, chama-se Vilardino Bornaus. Ele esteve aqui, foi ele que me trouxe aqui. Quer dizer, eu vim com ele, compreendeu? Para oferecer a vocês um cafezinho. Então ele trouxe o cafezinho junto comigo. Tive, irmão, morreu, coitado. Ele morreu moço, morreu do coração. Ele era mais velho do que eu, mas ele tinha problema. Ele tinha problema tinha problema. Ele sempre teve problema desde criança. E tem uma irmã que ainda está viva. Mora lá na usina, perto de um amigo meu. A minha experiência, eu gostaria que vocês consultassem o Eduardo Zani, que foi presidente de sindicato e foi empresário de ônibus. Ele me parece que também teve lotação. E ele pode informar melhor a vocês. Compreendeu? E é um grande amigo meu, ele mora aqui perto, ele mora na usina. Foi um grande empresário, um grande amigo, compreendeu? Lutou muito também. E ele pode dar essa informação a vocês, entendeu? Mas eu queria dizer a vocês o seguinte: quem foi o ministro da Justiça de Getúlio Vargas? Vocês não sabem. Não foi Tancredo Neves, não? Não foi, não? E vocês sabem o que aconteceu? Porque o senhor Carlos Lacerda atacava o Getúlio, que tinha mandado matar ele e que pegou o Major Vaz. Vocês sabem disso, isso vocês sabem. Mas quem foi o ministro da Justiça de Getúlio? Não foi Tancredo? Por que ele não mandou apurar quem foi que atirou? Porque eu tive um grande amigo, um dos grandes amigos meu era um crioulo, chamava-se Viludo, Moacir de Santos Silva, com o apelido de Viludo. Era funcionário meu, se você me chamasse de feio, você estava roubado, porque a canhota dele era boa, entendeu? Ele me defendia porque ele sabia que eu era um sujeito correto. Foi o que aconteceu com o Gregório.
compreendeu? E ele tinha que mandar apurar que não tinha sido Getúlio, e sim a pessoa que conhecia, sabia que ele era o sujeito correto, entendeu? Virou as costas para o Getúlio Vargas, se juntou com o Carlos Lacerda e o Ulisses Guimarães, compreendeu? E aí o Getúlio, coitado, se suicidou porque se sentiu traído, né? Porque ele foi um grande brasileiro, foi um grande homem. Eu sei porque eu acompanhei acompanhei o senhor Juscelino Kubitschek, o senhor Negrão de Lima e o senhor General Mendes de Moraes, que foram os grandes homens. Até hoje é só vocês verificarem o que eles fizeram. E depois deles, o que foi feito? Lacerda inaugurou os túneis, né? Mas quem fez? Quem idealizou? Quem foi que começou? Foi Juscelino com o Negrão de Lima. Entendeu? De lá para cá, o que houve? O que fizeram? Nada. Essa, posso falar? Não vou falar. Essa bagunça, essa vergonha que está aí, compreendeu? Nós devemos a esses homens, Tancredo, Ulisses Guimarães, compreendeu? Lacerda, entendeu? E, bom, eu tenho um caso do ministro, de um senador, Sarney, ele fazia barba no mesmo barbeiro que eu, era um pilantra dos maiores. Eu quase uma vez dei-lhe uma bolacha, porque eu nunca agredi criança nem mulher, mas vagabundo não podia brincar comigo não, porque a mulher que era boa. Eu acho que o serviço de transporte naquela época era melhor do que hoje. Porque hoje é uma bagunça muito grande, você vê, compreendeu, a confusão que existe no tráfego. Naquela época havia fiscalização, havia guardas no trânsito. Hoje você não vê ninguém, você não vê. Eu, por exemplo, saí da Urca na sexta-feira, entendeu? E levei 2 horas da Urca para chegar na Tijuca. Entendeu? Porque houve um acidente na Praia do Flamengo e teve um outro na Presidente Vargas. Você não vê guarda na rua, você vê o guarda sentado na polícia militar, sentado nos automóveis, sem fazer nada. Você não vê um guarda orientando o tráfego. Então, naquela época, existia motocicletas com guardas, não tinha esse negócio de vistoria em carro todo ano, que isso é uma vergonha, eu acho isso um absurdo. Só no Brasil que tem isso, eu acho. Eu acho que só no Brasil, porque tinha que ter fiscalização, os guardas, para ver os carros que não estão em condições, não é? Agora, o Pardal não vê isso. O Pardal está aí só para multar, não é? A administração anterior era muito melhor, era de homens que... Juscelino Kubitschek era um médico, chegou, veja a visão dele. Vocês têm que construir uma fábrica de motores no Brasil, hoje nós fabricamos tudo. Cabeçote, você fundia um cabeçote, de 10 você aproveitava um. Eu ficava na fresa, às vezes 2, 3 horas acertando um cabeçote. Quando esmerilhava a válvula que metia pressão, vazava por todo lado. Vocês façam essa pergunta ao senhor Eduardo Zani, presidente do sindicato também, que é um grande amigo meu, que ele vai confirmar. Eu acho que ele vai confirmar. Parafuso você não sabia fabricar. E hoje nós fabricamos tudo isso. Eu, mínimo de 16. Mínimo de 16. E não tinha domingo. Não tinha feriado e não tinha doença, não podia ficar gripado, não. Quer dizer, gripado, mas tinha que trabalhar. 365 dias por ano. Eu tirei as férias justamente quando eu disse a vocês que cheguei na minha empresa e disse, se não tiver comprador para isso, vou viajar, vou tirar minhas férias, eu vou tocar fogo em tudo. Eu já tinha quase 600 empregados. E tocava fogo, sim, porque eu estava muito desesperado
e muito decepcionado com o seu Carlos Lacerda, com o governante Carlos Lacerda. Porque ele era um homem mau, ele era um homem mal criado, não era um homem, compreendeu, que pudesse administrar qualquer coisa, compreendeu? É um homem agressivo, um homem falso. Eu não disse a vocês que ele quis dinheiro para a campanha? Eu não disse que não tinha e por isso ele ficou agressivo? Se eu desse dinheiro a ele, ele talvez não ficasse agressivo. Agora, infelizmente, eu não posso provar. Eu era presidente do sindicato e a primeira coisa que ele me pediu foi dinheiro para a campanha dele. Várias vezes. Pelo menos 61, 62, 63, 64 eu fui. E outra coisa, eu contei para vocês que quando eu vendi a minha empresa, foram empresários na minha casa me pedir para que eu continuasse como presidente, dando ações das empresas para que eu pudesse ser empresário, senão eu não podia ser presidente do sindicato. E eu não aceitei, não contei para vocês isso. Eu não aceitei porque eu cansei e fiquei enojado, porque eu achei que tinha feito muita coisa pelo país, pelo Rio de Janeiro. Porque trabalhei muito, ganhei dinheiro, sim, consegui fazer um patrimônio, porque eu não sou aposentado. Eu não estou aposentado, eu estou com 86 anos e ainda trabalho um pouquinho. Muito menos, claro, 1 hora por dia. Mas trabalhava 18 horas por dia, 16 horas, 17, sem descansar um domingo. E era motorista, torneiro mecânico, fresista, presidente de sindicato, compreendeu? Fazia tudo. Bom, eu quer que eu conte o caso do Negrão de Lima? Nós estávamos trabalhando no vermelho, uma situação muito difícil, e as empresas se queixando muito, e eu tinha que tentar aumento de tarifa. E ia lá para o Guanabara e teve uma ocasião, numa reunião com o Negrão de Lima, mas embaixador, porque eu tratava ele de embaixador. As embaixadoras nós não estamos aguentando, nós estamos numa situação muito difícil e não é possível aguentar. O senhor tem que melhorar a tarifa. Ele virou-se para mim e disse: eu não tenho clima para isso, meu amigo, eu não posso aumentar a tarifa. Mas do embaixador, e eu insistindo, e ele disse: mas eu não tenho clima. Então teve um momento que alguém me puxou, era o secretário dele, e disse: não adianta, seu Beck, não adianta, ele não tem clima. Ah, ele não tem clima? Tá bom, então até logo. Me despedi dele e fui na rua Marinque Veiga, eu acho, era o presidente do sindicato dos motoristas de ônibus. E subi aquela escadaria, fui lá em cima falar com o presidente. Olha aqui, não adianta, o pessoal está querendo, compreendeu? Estão trabalhando de má vontade, porque eles querem aumento de salário e nós não podemos aguentar, mesmo sem aumentar o salário de vocês, nós não podemos aguentar. E o homem diz que não tem clima. Então o presidente lá do sindicato dos motoristas disse: ele não tem clima, então o senhor pode deixar, porque ele vai ter clima. E fizeram a greve. A greve começou às 4 horas da manhã, 5 horas que começava a sair os ônibus, e às 8 horas acabou a greve, porque foi aumentada a tarifa. Então veja só a visão desse homem, não é? A capacidade, ele estava sempre atento às coisas, então ele viu que alguma coisa podia acontecer durante esse período, né? Tanto que houve a greve, 3, 4 horas depois ele foi no palácio e assinou o aumento da tarifa e acabou a greve. Uma delas. Teve uma outra que foi o tal de Zé Disseu, né? Quebrando os ônibus
na Praia do Flamengo. O Brandelli tinha um cabelinho comprido, né? Foi no ano de Juscelino Kubitschek, porque eles queriam derrubar o presidente da República, que era Juscelino Kubitschek. Essa turma que está aí, Lula e da Silva, né? E eu furei a greve, porque eles estavam botando carros para não deixar os ônibus passarem. E eu quase atropelei esse vagabundo, esse tal Zé Disseu. É um vagabundo, sim, é vagabundo, sem vergonha. Só agora descobriram isso, entende? E eu então, o presidente da República baixou 10% da tarifa para parar com a quebrada. Eles pararam com aquilo. Foi um motivo para eles não podiam continuar, né? Porque eles estavam fazendo de vandalismo, de vagabundagem. E o presidente da República baixou 10% da tarifa. Eu então fui falar com o presidente da República. Cheguei lá e fui dizer a ele que nós não tínhamos condição de trabalhar com a tarifa com abaixo de 10%, porque nós já estávamos trabalhando com dificuldade. Ele disse, que eu lamento profundamente não poder lhe atender, mas eu fui obrigado a tomar essa medida. E eu tornei a falar e ele tornou a dizer que eu levantei aborrecido, bravo, vou entrar com uma medida de segurança contra o seu ato. Levantei, ele levantou, me levou até a porta, me cumprimentou, me desejou felicidades e me disse, senhor Bianchi, se o senhor ganhar essa medida de segurança, eu estarei aqui para cumprir. Felicidades para o senhor. Era um homem muito educado, um homem fabuloso, fora de série. Eu tenho boas recordações. Tive uma outra entrevista também com ele, também foi muito, muito agradável, sabe? E saí dali em 8 horas eu consegui o mandado de segurança. E ganhei o mandado de segurança, em 8 horas. Eu acho que por esse motivo, o Sindicato das Empresas de Ônibus tem alguma lembrança boa minha, né? Porque eu ganhei esse mandado de segurança, teve um outro mandado de segurança que eu ganhei. E as reuniões que tinha, que eram reuniões muito tumultuadas nessa época, inclusive do Lacerda, né? Que foi muito desagradável, foi uma coisa horrível. Tem coisas que eu não posso nem contar. Aliás, eu já falei demais, eu acho que sobre Lacerda, eu acho que eu já falei muito, né? Foi o pior homem que o Brasil teve, foi o tal de Carlos Lacerda. Nós devemos tudo isso que está aqui hoje, devemos a ele. E aos outros, né? Eu dirigi ônibus até 64, quando precisava. Quando precisava, até 64 eu dirigi ônibus, porque muitas vezes acontecia fatos, compreendeu, que eu era obrigado a também dirigir ônibus. Uma ocasião, por exemplo, eu ia para a cidade e um ônibus meu avançou o sinal na Rua Uruguai para Conde Bonfim. Eu fui atrás dele. Quando chegou na Josézinha, ele avançou o sinal também. Ele parou em frente ao Tijuca Tênis Clube. Eu passei ele, parei o carro na frente e fui falar com ele pela janela, dizendo que ele andasse com mais cuidado, porque ele podia fazer um acidente. Ele virou-se para mim, me soltou um palavrão e disse que não queria ser chamado a atenção na rua, que eu saísse da frente. Então eu dei a volta e disse, você salta porque você não vai dirigir mais esse ônibus. Ele quis engrossar, eu segurei ele, joguei ele para fora do ônibus e sentei no ônibus, dei marcha ré, saí, deixei meu carro parado e continuei com os passageiros. E quando chegou na Rua do Globo, uma senhora tocou a campainha para saltar e disse, graças a Deus o senhor chegou, esse homem era um maluco, ele ia fazer um desastre realmente. Muito obrigado, motorista. E saltou e eu fui a Ipanema, a General Osório, voltei,
deixei o ônibus na Malvino Reis e fui até a Rua Conde Bonfim pegar meu carro. Em 54, em 54 não. Em 54 eu era em 50. Ah, em 54 estava sim, estava. 54 estava sim. Estava, mas eu sofri muito com aquilo porque eu achava que ele era um grande brasileiro e realmente era um grande brasileiro. As pessoas de bem só podem dizer isso, porque Getúlio Vargas foi um grande brasileiro e foi um grande admirador. Teve defeitos, coitado. Você tem defeito, não tem? Ou não tem? Você é perfeito? Eu não sou perfeito. Nós temos defeito, mas devemos ter mais qualidades do que defeito. Ele tinha mais qualidades do que defeito. Ele foi um grande brasileiro. Era preciso que lembrassem dele e de Juscelino as administrações que eles fizeram para não ter essa vergonha que está aí. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É essa vergonha que foi ocasionada por Carlos Lacerda, né? Sarney, Tancredo Neves, aquele mineirinho que foi presidente da República também. Quem foi? Itamar Franco? Grande sujeito, né? Todo mundo gosta dessa gente, todo mundo gosta de Lula, né? Mas o que eles fizeram? Agora, vamos ver o passado do que foi construído, né? Getúlio Vargas inaugurou o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo. Aterro do Flamengo, Fábrica Nacional de Motores, Petrobras e muitas outras coisas, né? Getúlio Vargas, Negroni Lima, Mendes de Moraes também um pouco, e Getúlio Vargas. Era recompensado e era feliz, e porque você era reconhecido. Você era reconhecido, entendeu? Mas fui ajudado muito pelo americano, né? Porque eles me financiaram a 6% ao ano. Eu pergunto a vocês, hoje, quem é que pode crescer com os juros que os bancos estão cobrando e apresentando os lucros que eles estão apresentando? Isso é uma vergonha, né? No tempo do Juscelino, se você emprestasse dinheiro a mais de 1%, era Jota, ia para a cadeia. Né? E por que o banco está cobrando essa... Quem é que pode hoje crescer? Vocês veem lojas fechadas, vocês estão vendo as firmas em situação difícil. Quem é que pode crescer? Hoje, um polícia militar ganhar R$800, ele pode ser um bom polícia militar? Um médico pode ser um bom médico, ganhando o que eles estão ganhando? A educação num país, educação e saúde é o importante para o Brasil. Vocês querem que eu conte uma coisa que aconteceu em Cuba, que é um país, uma porcaria, né? Eu não gosto de Cuba, mas um amigo meu com a mulher foram viajar e quiseram, antes de ir para os Estados Unidos, conhecer Cuba. Ele chegou em Cuba, passou mal, foi internado, foi operado e ficou 1 mês no hospital, 28 dias no hospital, entendeu? E a mulher, quando ele teve dispensa, foi ver o que ela tinha que pagar. O senhor sabe quanto cobraram a eles? Nada. A senhora não deve nada. Não era cubana, ela era brasileira. E não cobraram nada a ela. Então veja, educação e saúde é o principal de um país e nós não temos isso aqui, infelizmente. Um polícia militar ganhando R$800, tem cabimento isso? Tem? Eu não tenho nada que falar contra militar, porque eu tenho muitos amigos militares, mas eu faço a pergunta a vocês. Qual é o militar que tem capacidade para administrar um país como esse? A senhora conhece algum? Você conhece algum?
Eles aprenderam o que no Exército? A combater. Mas eles não têm, por exemplo, Juscelino foi um médico que estudou, teve educação, estudou, compreendeu? Teve raciocínio, teve cabeça. Mas o militar, ele estudou para quê? Para matar, para atacar. O que aconteceu agora, há pouco tempo, com aqueles 3 rapazes. Não é verdade? Então o militar eles ficaram 20 anos, porque esses que eu citei, Sarney, Lula da Silva, Zé Disseu, compreendeu? Ajudaram a eles ficarem 20 anos. Não me pergunte por quê, porque meu filho me pediu que não falasse muito. Tem tanta coisa para contar, mas eu não gostaria, eu já falei demais, eu já falei o que não devia. Então eu me afastei hoje, eu não entro no ônibus, eu procuro, eu quando vejo o ônibus, às vezes eu sinto assim uma dor por dentro, mas imediatamente eu quero esquecer, entende? Claro que tem. Pô, você ser recebido, ser chamado no Palácio Guanabara, compreendeu? Para te agradecer ao favor que eu fiz a ele por ter feito a linha Grajaú Cosme Velho, isso não é uma alegria. Existe alegria maior do que essa? Hein? Existe? Existe alegria maior do que você ser tratado como foi tratado com Juscelino Kubitschek, presidente da República? Conheci Juscelino Kubitschek, pois eu tive entrevista com ele, pois aquele 10% que ele baixou de tarifa, que eu fui falar com ele, eu levantei aborrecido, compreendeu? E fui levado por ele até a porta e ele me abraçou, me desejou felicidade. O caso do Carlos Lacerda, quer que eu conte um caso do Carlos Lacerda, que isso foi verídico? Mas eu não vou poder provar, mas eu vou contar. Fui chamado no Guanabara e ele disse: eu vim que tem uma reunião amanhã na mesa redonda no Ministério do Trabalho para o senhor fazer acordo trabalhista, para evitar a greve. Eu digo: perfeitamente, senhor. Mas acontece o seguinte: aumentar salário, o senhor tem que aumentar a tarifa correspondente ao aumento salarial, pelo menos. Ele disse: não tem dúvida nenhuma, o senhor vai lá, faça o acordo e depois vem aqui que eu vou dar o aumento. Eu posso falar claramente como aconteceu o fato? Posso? A televisão fala. Eu fui e fiz o acordo. 2 dias depois, fui lá falar com o senhor Carlos Lacerda. Estava o senhor Rafael de Almeida Magalhães com os pés em cima da mesa, com a camisa aberta. E eu cheguei, ele rindo, disse: o que o senhor veio fazer aqui? Eu digo: o senhor não viu a televisão, o senhor não viu a entrevista que eu dei na televisão, não viu os jornais. Está feito o acordo, está tudo em paz. Eu agora vim aqui para o senhor corrigir a tarifa sobre o aumento tarifário. E se eu disse ao senhor para ir lá e voltasse aqui que eu daria o aumento, senão o senhor não iria lá fazer o acordo. Eu não vou lhe dar porra nenhuma. As palavras dele. Desculpe, mas foram as palavras, não vou dar porra nenhuma. Eu só mandei o senhor ir lá, senão o senhor, prometi o senhor dar a tarifa, senão o senhor não iria lá fazer o acordo. E teria greve, eles entrariam em greve. Veja a maneira de um Negrão de Lima, de um presidente da República, Juscelino Kubitschek, e veja a maneira de um governador, compreendeu, com o tal de Rafael de Almeida Magalhães, com os pés em cima da mesa, com a camisa aberta. Você é recebido por um homem desse e dizer que não vai dar porra nenhuma. Quer dizer, isso é coisa decente? É coisa que se faça? Eu estou errado? Mas isso aconteceu, eu juro, pela saúde dos meus filhos. Porque normalizou, moralizou a coisa, né? Moralizou, porque aí formaram firmas
para o país precisa que sejam feitas. Hoje, por exemplo, não se cria mais firma, ninguém pode fazer uma firma, porque ninguém tem condição pagando os juros que paga. E nessa ocasião foi feito isso porque as firmas foram feitas e pagavam impostos e pagavam o que tinha que pagar, né? Eu acho que eu tive a felicidade, pela experiência que eu tinha de ônibus, entendeu? De escolher essa linha, e o departamento de concessões me deu porque achou que eu podia fazer ela em condições, entende? Então tanto que eu comecei com 7, com 20. Essa empresa, quando eu iniciei, né, com 7 ônibus, eu cheguei a rodar diariamente com 44 ônibus. Tinha mais de 44 ônibus, mas rodava com 44 ônibus só na Malvino Reis Ipanema. Depois na Grajaú, Cosme Velho, fazia com 30. E tinha um ônibus de reserva, né? Que eu cheguei a ter 90 e tanto, não sei, não me lembro mais, entendeu? Mas eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que era gente que sabia administrar, né? Que tinha visão. Ah, claro, mas o que eu consegui, eu devo mais ao americano. Eu devo mais ao americano e ao inglês porque me financiaram a 6% ao ano, 0,5% ao mês. Entendeu? Então era fácil, era mais fácil para pagar. Hoje, quem é que pode crescer? Quem é que pode... Um país hoje, se tivesse sido administrado por mais 5 anos pelo Juscelino Kubitschek, nós seríamos uma das potências maiores do mundo. Porque em 5 anos ele construiu, faça uma análise do que Juscelino fez durante 5 anos. Faça uma análise. 16 mil quilômetros de estrada. Brasília, pagando para construir Brasília a 6% ao ano, que o americano emprestou ao Brasil a 6% ao ano. Ele poderia fazer Brasília com dinheiro nosso? Juscelino poderia fazer? Não, não poderia fazer. Então, eu devo o que eu tenho hoje, uma grande parte, compreendeu, ao americano e ao inglês. Eu vou contar um fato que aconteceu. Um dia eu estava no meu escritório e telefonaram da Wilson Sons, o diretor, que era um inglês, que falava mal o português. O chefe do escritório disse: o senhor fulano quer vir aqui conversar consigo. Eu digo: ele vem cobrar, nós estamos atrasados 4 meses com eles, né? Ele vem cobrar, diga a ele que eu estou aqui à disposição dele. Ele chegou, mandei servir um café, tomamos o café, ficamos 40 minutos conversando sobre diversos assuntos. Num determinado momento ele olhou o relógio e disse: desculpe, mas eu tenho que ir embora que eu tenho um compromisso agora. Eu disse: não, mas espera aí, mas nós não conversamos o principal. Nós temos um problema para resolver. Ele disse: absolutamente, eu não vim tratar desse problema. Eu vim lhe conhecer, eu queria ter o prazer de lhe conhecer, e o senhor pode ficar tranquilo, o senhor pague como o senhor puder. Porque nós sabemos que o senhor está com problema, mas acreditamos no senhor pode ficar sossegado. Eu pergunto: será que um brasileiro faria isso comigo? Faria? E foi embora. Foi quando então eu arranjei o dinheiro no Banco do Brasil, nessa época, entendeu? E acertei as minhas contas e paguei ao Banco do Brasil, ao gerente, o tal gerente, que contei o caso, né, que pagava, que ele não quis receber em dinheiro. Contei o fato. Que eu tô lá fora. Eu vou contar então. Eu vou contar. O fato é o seguinte: eu chegava no escritório, as duplicatas, eu ficava olhando as duplicatas e vendo o que eu ia pagar, o que eu podia pagar e o que eu não podia. Então, o inglês, o americano, o que era do americano, os brasileiros pagavam. Eu chegava, mandava pagar no banco e pagava em cheque e depois passava 2, 3 dias depois para pagar. Foi mudar o gerente do Banco do Brasil,
Rapaz foi pagar, nós não recebemos, o senhor tem que pagar em dinheiro. No dia seguinte eu mandei pagar em dinheiro, mas o dinheiro era todo miúdo. Chegou lá para pagar, o caixa não quer receber. Aí me telefonaram, eu digo, o senhor vai ao distrito da queixa da polícia, que ele é obrigado a receber. Aí houve lá uma discussão, no fim eles... E foi quando eu então consegui um empréstimo do Banco do Brasil para poder dar uma lição no gerente. Mas eu consegui esse empréstimo, não foi o presidente que me pediu. A pessoa que conhecia o presidente recebeu uma comissão. Tanto que eu cheguei no banco, eu fui um dos primeiros a ser recebidos. Foi feito o empréstimo e eu levei 2 anos para pagar, porque era 120 dias, pagava 10%, depois pagava mais 10%. Eu levei quase 2 anos para pagar 20 mil contos que eles me emprestaram nessa época. Foi a pergunta que o senhor fez. Não, eu abri uma agência de automóveis e então tive até pouco tempo uma agência de automóvel, compreendeu? E alugava automóvel, eu fui um dos primeiros a alugar automóvel aqui. E tive durante muitos anos, né? E hoje, o senhor está vendo essa propriedade aqui, ela era muito pequenininha. Eu comprei essa parte aqui, era uma casa. Ali era uma outra casa e lá era uma vila. E aquele edifício que você está vendo lá na frente, eram 2 casas que eu comprei, que eu fui comprando durante esse período. Com a ajuda de quem? Do americano e depois com a ajuda do Banco do Brasil. Que eu fiz, eu vendi a empresa, mas vendi só os ônibus e as linhas, mas não vendi a propriedade. Porque essa propriedade me custou muito para ganhar. Tanto que eu não tenho aposentadoria, eu não sou aposentado. Isso hoje é um estacionamento. De frente para o morro, nunca tive problema. Eu saía daqui 11 horas, meia-noite, compreendeu? 1h da manhã, morava ali naquela ruazinha que tem ali, eu ia a pé. Nunca tive problema, nunca fui atacado, nunca tive problema. Fui atacado na Presidente Vargas, na Mena Barreto, com revólver, no carro. Fui assaltado, né? Aqui nunca tive problema nenhum. Não sei se é porque eles sabiam que eu era um homem decente, que não merecia ser atacado, né? Então eu tenho uma grande alegria na minha vida que tem pessoas que reconhecem ainda alguma coisa, né? Eu cheguei de Juiz de Fora numa viagem às 6 horas da tarde, na Praça Mauá, porque não tinha rodoviária. E o gerente da firma que estava lá, porque era vendida a passagem ali, tinha uma senhora com um senhor baixinho, com uma pasta, e uma senhora muito nervosa querendo ir para Juiz de Fora, mas não tinha mais condução para Juiz de Fora. Então o gerente disse, mas qual é o problema? Meu filho foi internado, está à morte em Juiz de Fora, vai ser operado agora. E naquela época era ônibus e automóvel. Ele disse, bom, eu posso fazer uma viagem extra com um carro, com Mercury da firma, para Juiz de Fora para a senhora, porque tinha os horários, mas nesse não tinha mais horário nenhum. Pois não. Vou agradecer muito e tal. Então, ele falou comigo, era o Horta Barbosa, que era morava em Juiz de Fora, uma família até que é tradicional, se não me engano. E eu mandou encostar, que eu tinha saltado no ônibus, deixei o ônibus e peguei o carro, encostei o carro ali no café, onde tinha o ponto final. Quando a senhora entrou,
abriu a porta, bateu a porta e eu grosseiramente, eu estou nervosa com meu filho para ser operado e você me bota um garoto dirigindo. Ele disse, minha senhora, esse é o melhor motorista que nós temos. Ela então entrou no carro. Né? Eu digo, a senhora quer chegar em quanto tempo em Juiz de Fora, minha senhora? Naquela época tinha cassino, né? Eu, o mais rápido possível. Então eu fiz a viagem em muito menos tempo do que era o normal. Em determinado momento eu olhei para trás, o senhor que estava com ela estava deitado no chão do carro, com medo, né? Porque eu toquei mesmo para chegar e não parei no ponto lá em Juiz de Fora. Fui direto no hospital, levar ela para o hospital. E eu sei que meu pai recebeu uma carta agradecendo ao motorista que fez essa viagem. Tem uma outra também de ônibus. Vocês querem saber? Rio Juiz de Fora. Uma reta, depois entre rios, tem a reta, tem uma linha de trem. Estava chovendo, eram 10 horas da noite. Estava o prefeito de Juiz de Fora com um coronel que era comandante da coisa, e a senhora dele com os filhos. Eu vinha mais ou menos na marcha normal, 80 quilômetros. Aí eu freiei, tirei o pé botei em ponto morto, freiei. Ele disse, por que o senhor está freando? O sinal está vermelho, olha lá, tem uma lanterna vermelha, o senhor pode... Aí eu acabei de frear, o trem passou. Aí o coronel saltou com o revólver, porque o sujeito tinha que ter um cara da cancela, né? Com o revólver para pegar o camarada, mas o sujeito não estava lá. Aí ele entrou no carro, nós fomos e disse, mas como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabia que o trem ia passar? Eu digo, coronel, eu senti, eu acho que na minha bunda. Eu não sei, eu achei que tinha alguma coisa errada, por isso eu freiei. E tem o caso dessa senhora também, que eu falei, isso já quando eu já era mais crescido, né? E tem casos interessantes, muito interessantes, do ônibus com mais de 100 passageiros, um problema de greve, né? Tem coisas muito, mas seria muito demorado para contar. Tem muitos casos interessantes. Bom, tem essa do ônibus lotado com mais de 100 passageiros, que o tal de Zé Disseu estava na minha frente e eu meti o ônibus em cima dele, né? E ele subiu em cima de um carro, porque só tinha distância do ônibus para os carros que eles botaram. Porque mesmo que não desse, eu ia bater nos carros para passar, para furar a greve. Mas eu sempre tive muito bom golpe de vista. O senhor vê o meu carro ali, tem 8 anos. Não tem um arranhão. Eu sofri um acidente, compreendeu, em 1900 e... Meu pai era vivo. Eu estava parado na lagoa com a namorada e um amigo meu, Antônio Carlos, atrás. Estava chovendo e o limpador, era um carro pequeno, o limpador prendeu, eu parei o carro para soltar o limpador. E quando eu entrei no carro, um carro grande, uma Lincoln, um Cadillac, não sei, conversível, derrapou e bateu, e eu tive 40 e tantos pontos no rosto. Aqui, nariz quebrado. Fiquei no hospital há algum tempo. O carro era do prefeito da época. Era Getúlio Vargas, acho que era Getúlio Vargas. O motorista foi demitido porque estava embriagado. Nessa época eu não tinha carteira ainda, eu tinha 16 anos. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, numa reta que tem, naquela época era mão e contramão, né?
Ele foi demitido, esse motorista, e foi proibido os carros saírem depois de uma determinada hora. Veja que governo era. Mais alguma coisa que vocês querem saber? Com ônibus, eu dirigi muito com ônibus naquela época. Nunca tive uma multa e nunca tive um arranhão, nunca tive um acidente. Bom, é difícil você dar conselho, porque o que acontece é o seguinte: eles não podem fazer nada, a bagunça é muito grande no tráfego. A bagunça no tráfego é muito grande, não há disciplina, não há nada. E o empresário não pode fazer nada, as leis trabalhistas também ajudam um pouco, né? Porque eles não podem, eles para poderem disciplinar, compreender os motoristas, é muito difícil, né? Isso tem que ser o governo, tem que ser os guardas, a polícia, né? Eu aconselharia que nós tivéssemos um governo com mais capacidade, né? Os empresários devem estar sofrendo muito. Devem estar sofrendo muito porque as vans são um concorrente muito desleal, né? Eu não sei, eu gostaria de entrar nesse meio para poder dar uma ideia, um conselho melhor, mas, como eu já disse, eu quero ficar afastado. Eu estou feliz em estar fazendo essa entrevista, que é sinal de que alguém se lembrou de que eu fiz alguma coisa pelo transporte. Eu fiz, realmente eu fiz muito pelo transporte. Briguei muito também.